Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Boa noite, irmãos. Paz, tudo bem? Deus abençoe a vida de cada um. Mais um dia, na presença do Senhor. Nós devemos agradecer a Deus, por todos os feitos que Deus tem colocado sobre a vida da nossa igreja. Vamos estar orando. Vou pedir a Nilceia, esteja orando para nós. Amém. Irmãos, vamos estar nos colocando de pé e abrindo nossas Bíblias em João 4, versículo 23. Amém? Porém, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Vamos estar adorando ao nosso Deus? Entoando ao Senhor o hino Te Agradeço, por todos os feitos que Deus tem colocado sobre nossas vidas, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma semana que Deus tem nos guardado. Amém?
Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glórias. Por que não agradecer a Deus, né? A gente tem passado por tantas coisas, tantas pessoas aí estão afastadas porque estão doentes, né? Estão gripadas, estão com medo do vírus, mas estão vacinadas, né? Mas por que ter medo? Né? Devemos agradecer a Deus porque nós estamos aqui. Obrigada, Jesus. Né? Graças a Deus. Nessa mesma firmeza, né? Vamos continuar adorando ao Deus, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Graças a Deus. Glória a Deus.
Irmãos, Senhor. nós vamos agora estar passando um momento de oração. Primeiro, eu vou estar lendo aqui, se os irmãos quiserem abrir sua Bíblia, 1 João 5, versículo 14 e 15. Eu vou ler o versículo 14, os irmãos podem estar lendo o versículo 15, amém? Todos acharam? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou estar passando agora um momento de oração, né? Eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela minha família. A Paula está um pouco gripada, né? Então, Deus possa estar cuidando dela, está tomando os remédios. A minha sogra fez as 2 cirurgias já de catarata, né? Ainda ela não está se enxergando bem, né? Mas eu falei com ela que a cirurgia está muito recente, então tudo é tempo de Deus. Eu falei para ela hoje. Aí ela foi comprar o colírio que precisa ser utilizado. Aí ela falou assim, encontrei com ela na rua, ela falou assim: olha, o pessoal da farmácia não quer me vender o colírio, falaram que a receita só vale para 10 dias, né? Agora acredito que seja por causa da nova onda, né, do Covid, eles estão controlando as datas de remédios para compra, no máximo 10 dias. Se o médico datar, você não consegue comprar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu queria que os irmãos também estivessem orando pela minha vida, né? Eu estou no Empório já desde agosto, graças a Deus. A porta que Deus abriu, a porta que Deus abre, o homem jamais fecha. Amém. Né? E ali é muito trabalho, é correria, né? E Deus tem me abençoado, Deus tem cuidado de mim ali. E essa semana eu já conversei com a supervisora e ela virou e falou assim: olha, terça e sexta-feira eu preciso de você aqui 7 horas da manhã, porque a gente está precisando de funcionários e no momento não tem como contratar, então a gente vai pedir algumas pessoas para vir mais cedo. E como a gente tem visto o seu desenvolvimento aqui, eu vou te pedir para você vir mais cedo. Então, irmãos, é a diferença que as pessoas veem na gente, né? É a diferença que o mundo vê em nós. Nós devemos agradecer a Deus por isso. Amém? Mais alguém? Eu quero agradecer a Deus. Sei que os irmãos estiveram orando por nós enquanto a gente, né, estava de férias, descansando. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesse lugar, né, que é separado para a gente vir e buscar a presença de Deus, a gente se encontrar com os irmãos. E como é bom estar aqui de volta, né? A gente sente falta, descansar é preciso, mas não há nada melhor do que estar na casa do Senhor. Amém? E eu louvo a Deus por esse povo que se reúne aqui nesse lugar. Louvo a Deus pela vida de cada irmão que orou e que intercedeu por nós. E graças a Deus estamos de volta para juntos adorarmos ao Senhor. E eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem também pelo retorno, né, das crianças na escola, a volta às aulas. É muito serviço, é muita cobrança, não é fácil, né? Já estou sentindo o peso do retorno, mas Deus está conosco em todo o tempo, né? Eu creio e que vai dar tudo certo. Mas orem por mim, irmãos, para Deus me dar força,
para conseguir encarar esse rojão. E também pela nossa família, né? A Liniere, eu acho que já pediu oração aqui na igreja, né, alguns dias atrás. E eu quero continuar pedindo que os irmãos orem, intercedam pela nossa família. Estamos passando por um momento de luta, batalha espiritual, e só mesmo a intervenção do Senhor para resolver, para colocar um ponto final e dar paz, né, para a gente nesse tempo tão difícil. Mas eu creio na vitória, porque nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. Amém? Quero estar agradecendo a Deus pela vida da minha família. Em especial, quero agradecer a Deus pela vida do meu filho. Hoje está completando mais um ano de vida. Sou muito feliz a Deus, muito grato a Deus pela vida dele. Está desenvolvendo cada vez mais, obediente. Quero, coração mesmo, agradecer ao Senhor Deus pela vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Mas ainda assim, abala um pouco, né? Para Deus fazer
Amém? Eu vou estar pedindo a Fatinha que esteja orando por nós. Todos os pedidos, né, que nós colocamos na presença do Senhor. E também, irmãos, agradecer a Deus, né, pelo tempo em que a família pastoral estava descansando. Deus tem cuidado de cada um de nós, né? A cada vida que adentrou aqui, a cada visitante, Deus tem estado à frente de todos os nossos pensamentos, as nossas ações. Amém? Amém, irmãos? Vamos estar adorando ao Senhor mais uma vez. E se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, o seu quilo, né? A campanha do quilo, você pode estar entregando aqui na frente, tá bom?
Senhor, nós te agradecemos Glória pela a Deus. oportunidade de estar na tua casa, por poder sentir tua presença e saber, ó Deus, que o Senhor tem nos guardado. Como é bom Obrigado, ó estar em Deus, casa. por todos os feitos do Senhor sobre nós. Obrigado, ó Deus, pelos teus filhos que o Senhor trouxe para ouvir a tua voz. Obrigado, Deus, por cada um dos teus filhos também, ó Pai, que pôde ofertar a tua casa e que o Senhor possa abençoar, ó Deus, seus celeiros. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, ó Deus, aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, os nossos irmãos, ó Deus, que irão acompanhar, ó Deus, esse culto online, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração deles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos os feitos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, e fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Um mês que eu não vejo vocês, né? Um mês. Estava passando aí por Londres, por Paris. Meus irmãos, 15 dias das minhas férias. Estava falando com ele, a gente se encontrou domingo no mercado, né? 15 dias das minhas férias foram chuva, né? Os 15 primeiros dias, do dia 1º até o dia 15 de janeiro, choveu. Eu também, meus irmãos, eu acho que eu só vou dormir tanto de novo quando eu morrer, não é? Eu dormi muito nessas férias, eu não posso dizer que eu estou cansado, né? Porque deu para descansar bastante. Mas também é muito bom estar de volta com os irmãos, agradecer cada um, né, pelo carinho, agradecer pelas orações, é bom ver cada um de vocês. Quero parabenizar aí o nosso vice-presidente, né, que segurou aí todo o trabalho da igreja. Eu estava falando com ele hoje, né? Nessas férias, meus irmãos, estou falando para aqueles que não estão no grupo de liderança, essas coisas, né? Eu me dei férias de verdade. Eu cancelei meu WhatsApp, bloqueei ele lá e fiquei lá recluso, né? Ninguém conseguia nem me mandar mensagem, porque eu estava precisando realmente desse descanso aí. E ele pegou um tempo difícil aí, né? Esse tempo de pandemia, foram muitas dificuldades, mas que Deus esteja abençoando sua vida, as decisões bem acertadas, administrativas, nesse tempo, né? Um tempo tão difícil assim, e isso aí é uma evidência, né, do chamado do Senhor na sua vida, né? Quero agradecer o Jefinho também. O Jefinho foi acometido pela Covid novamente, né, Jefinho? Mas também nos ajudou aí, e todos os demais, os diáconos, né, todos aqueles que estiveram sustentando o trabalho na nossa ausência, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Estou muito feliz porque eu vi que deu para tirar férias tranquilo, ninguém mandou uma mensagem para o pastor, então já dá para eu fazer igual o juiz e tirar 2 férias por ano, ó, beleza aí, tranquilo, né? Eu fico vendo aqueles juízes lá no fórum, dá uma inveja, irmãos, 2 férias por ano, né? Coisa boa. Mas, meus irmãos, hoje eu ainda não vou ministrar a palavra, porque eu não lembro mais como que prega, foi um mês sem pregar. Mas brincadeiras à parte, nós estávamos vindo numa série, não é? Uma série sobre batalha espiritual. Antes de janeiro começar, lá em dezembro, o Jefinho tinha falado comigo, falou: pastor, deixa eu ministrar uma série em janeiro sobre batalha espiritual. E a série veio fluindo. No último, Covid pegou ele, né? Então hoje ele vai fazer um encerramento para a gente da nossa série. Mas eu quero, pode vir, Jefinho. Mas eu quero também agradecer a Deus, meus irmãos, porque esse menino ontem fez o vestibular lá do seminário, né? Estamos aguardando aí o resultado, mas nós já cremos pela aprovação, e se Deus quiser, já agora em fevereiro, né? Eu acredito que as aulas começarão, né? As aulas já devem começar agora no mês de fevereiro. Meus irmãos, eu estou dando aula no seminário, e não vou dar aula para o Jefinho, porque eu estou dando aula para o seminário da concorrência, né? Estou dando aula lá no STEF, né, que é o seminário da Filadélfia, todas as quintas à noite, na matéria poimênica, que é a prática do ministério pastoral. Eu estava falando com o Jefinho, uma pena, porque como o seminário deles
não serve para a nossa ordem, eu não vou poder ter o Jefinho como aluno lá no seminário, né? E eu queria muito tirar o couro dele lá, né? Deve ser muito bom passar trabalho, TCC, essas coisas todas. Mas o concílio vai vir e o meu tempo vai chegar, né? Mas, irmãos, estejamos em oração pela vida dele, estejamos em oração pela vida do Tamiro também, para ele fazer essas cirurgias aí que tem que fazer, poder retornar, né, ali para o seminário, porque a nossa igreja ela tem um potencial de envio ministerial muito grande, e eu acredito que a gente tem que investir nisso, né? O ano de 2022, eu ainda não divulguei, meus irmãos, porque meu celular estragou, e eu tive que arrumar outro celular, fiquei sem equipamento de edição, foi uma doideira. Mas eu vou fazer as artes, vou começar a divulgar. 2022, o ano do propósito, né? Nós vamos começar a trabalhar nos nossos ministérios, nos nossos dons, e como é bom no ano do propósito nós já começarmos enviando um seminarista, né? Isso é para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Vamos orar pela vida dele. Chama o Tamiro também, quero orar pela vida do Tamiro também. Eu sei que muitos irmãos me ajudaram nesse tempo no sustento da casa do Senhor, mas eu quero orar pela vida dos dois, porque eles foram os que pegaram mesmo ali na cabeça, né? Então quero agradecer a Deus pela vida de ambos. Você como igreja, por favor, estenda uma das suas mãos, vamos abençoar os nossos irmãos. Senhor, eu quero agradecer a Ti, ó Pai, de coração, por esse mês de janeiro, aonde o Senhor, ó Pai, usou os seus filhos aqui nessa casa, os seus filhos que nós sabemos que têm o chamado do Senhor, que tem o dom do ministério na vida deles. Nós sabemos que o Senhor tem o seu tempo para cada propósito, o seu tempo para cada coisa, seja na vida do Altamiro, seja na vida do Jefferson, mas nós queremos pedir, ó Pai, ao Senhor, ao seu Espírito Santo, que o Senhor esteja abrindo as portas para que os seus filhos possam de fato estar ali no seminário, ó Pai, para atender a vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque nesse tempo o Senhor tem me dado companheiros de ministério, companheiros que me dão tranquilidade e paz, ó Pai, para coisas como uma simples férias, ó Pai, mas que no outro tempo nós não tínhamos, e isso é para a honra e para a glória do nome do Senhor. E que na nossa casa o Senhor esteja levantando novos vocacionados aqui nesse lugar, ó Pai, para que o seu nome seja engrandecido, para que o reino avance, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Agora nesse mês de fevereiro, o nosso Tamirinho vai tirar uma férias aí, e vai lá para Minas comer um pão de queijo lá. Eita. E meus irmãos, quero agradecer a Deus também, por muitas respostas de oração nesse tempo. Eu fiquei sabendo por alto, assim, me corrija se eu estiver errado, não precisou operar, né, Zenilda? Colocou lá no grupo lá, né, que ia precisar operar. Graças a Deus, que Deus esteja abençoando sua saúde também, sua vida, né? É resposta de oração, eu creio, assim, para a glória do nome do Senhor. Tantos pedidos, né? A Ju teve lá o Covid, Deus sustentou, o Jefinho 2-0, né? Aí, e Deus sustentou novamente. O pessoal que viajou voltou bem, né? Pegou a estrada aí, e Deus tem cuidado, né, de tudo. E eu quero agradecer a Deus nesse tempo também pelo sustento absoluto do Senhor sobre a nossa vida. Meus irmãos, domingo à noite eu vou tentar lembrar como que prega, e aí a gente conversa, tá bom? Amém. Que bênção, né? Estamos aí, o pastor está de volta, glória a Deus, isso é bênção pura. Queridos, e foi um prazer, um privilégio poder estar aqui, né? É uma honra ter substituído o pastor nesse período aí. E fica à vontade, tá, pastor? Quando quiser, só, Gerson, prega para mim, eu prego com o maior prazer. Queridos, quem foi abençoado aí nessa série aí, sobre batalha espiritual? Vocês foram abençoados? Glória a Deus. Alguém tem algum testemunho rapidinho para poder contar? Que a gente falou assim sobre várias situações, né, sobre nesse período, né, dessa ministração, eu ensinei várias armas a qual o Senhor nos concede, né, que nos concede a vitória.
Então, se alguém tiver algum testemunho rapidinho para poder contar, irmão, eu usei aquela arma que você falou e Deus abençoou, né? Se alguém tiver algum testemunho, fica à vontade. Queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 10 ao 20. Nós falamos aí nessa série um pouco sobre batalha espiritual. O assunto ele é muito amplo, né? Se a gente começar a falar sobre batalha espiritual, né, então é um assunto muito amplo. Então eu fiz um resumo, né, de batalha espiritual, um entendimento, né, não muito aprofundado, mas bem superficial, mas que, né, bem enxuto, para dar um entendimento, para poder falar sobre essas armas, sobre batalha espiritual. Nós falamos aí baseado no livro de Daniel, capítulo 10, né, onde Daniel ele faz um propósito com Deus de jejum e oração. Durante 21 dias ele ora, e ali o príncipe da Pérsia resiste à passagem do anjo, e aí pela perseverança de Daniel em oração, né, Deus envia um anjo maior para que repreendesse, né, o príncipe da Pérsia, e aquele anjo conseguisse levar a resposta para Daniel. Então, baseado nesse livro aí, baseado nessa história de Daniel, nós vemos literalmente que ali aconteceu uma batalha espiritual. E aí nós falamos bastante coisa. Falamos sobre a importância da perseverança no oração e no jejum. Falamos sobre as táticas que o inimigo usa para nos atacar, para poder atacar nossas vidas. Falamos aí sobre as armas a qual o Senhor nos concedeu para lutar. E vamos encerrar falando sobre a armadura de Deus, né? O que é a armadura de Deus? Assim como a luta, né, a nossa luta e as nossas armas são espirituais, a armadura de Deus ela também é espiritual, né? Quando eu comecei a ler esse texto de Efésios capítulo 6, logo no início da minha conversão, eu fazia aquilo ali como uma oração, e na minha inocência espiritual eu me sentia como um Power Ranger, né? Eu falava assim, né, como se fosse assim, é hora de morfar. E aí quem já viu esse desenho, esse Power Ranger aí? Aí os caras falam assim, é hora de morfar. E aí as armaduras, as partes da armadura vem encaixando nele todinho, e ele fica ali todo protegido. E aí quando eu me converti, eu li esse texto, Deus, em nome de me revista de toda a armadura de Deus. E aí eu me imaginava como um Power Ranger, a armadura se encaixando, né, em mim ali, eu estava protegido, né, no meu dia. Mas não só a armadura de Deus, ela te protege, te guarda, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que você ser só um tipo de Power Ranger, né, onde que a armadura vem e encaixa em você. A armadura de Deus, ela é uma questão de atitude. A armadura de Deus, para que nós possamos estar protegidos e guardados pelo Senhor, é uma questão de atitude. Não é somente nós lermos a armadura de Deus, né, igual você faz ali como se fosse uma oração, e você está guardado e protegido, mas as atitudes, né, é conhecer de fato o que é a armadura de Deus, o que significa cada utensílio daquele ali, que vai fazer a sua vida ser protegida. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essas partes que compõem a armadura de Deus. Amém? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis,
depois de terem feito tudo. Versículo 14: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, no qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Versículo 17: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Versículo 19: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Versículo 20: pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Então, queridos, a gente começa a entender aqui um pouco sobre a armadura de Deus, e falando, eu vou estar trazendo aqui um entendimento de ponto a ponto, de trechinho em trechinho, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O que é a força do seu poder? A fonte do poder do cristão é o próprio poder de Deus. Amém? A palavra de Deus fala lá em João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. O poder de Deus é a força a qual nós temos que buscar todos os dias. O poder de Deus é naquilo que nós temos que nos fortalecer. Muitas das vezes, a gente, na nossa natureza humana, na nossa natureza carnal, a gente quer resolver as coisas talvez com a força do nosso braço, a gente quer resolver as coisas talvez no nosso próprio entendimento, no nosso próprio intelecto. Às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, surge uma situação e de repente você quer resolver aquela situação do seu jeito, da sua maneira. Mas Paulo, quando ele fala, fortaleçam-se na força do seu poder, no poder do Senhor. Paulo ele fala assim, ele fala assim, que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que convicção é essa? Quando Paulo, ele fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certamente Paulo, ele estava tão convicto do poder de Deus, ele estava tão confiante no poder de Deus, que ele solta essa frase, que ele fala, esse texto, mostrando para as pessoas que de fato o poder de Deus é aquilo que nós precisamos para todas as coisas em nossa vida. O poder de Deus, quando nós entendemos, quando nós temos o entendimento real que o poder de Deus, nós podemos todas as coisas através do poder de Deus, as coisas começam a acontecer em nossas vidas. Então, quando a gente passa a ter esse entendimento, e quando isso se torna natural, quando isso se torna uma verdade em nossa vida, não só às vezes em momento que está tudo bem, não só em momento quando as coisas estão favoráveis, porque é muito fácil nós falarmos, quando tudo está favorável, quando as coisas estão indo bem, mas quando de fato as coisas realmente acontecem, quando de fato realmente os problemas surgem em nossa vida, que aí a gente tem que tomar uma decisão. Muitas das vezes parece que isso tudo que nós falamos, parece que a gente guarda na gaveta. Mas quando de fato os problemas acontecem, quando de fato as coisas surgem, é aí que nós temos que ter esse entendimento. Aí que vem você estar revestido da armadura de Deus.
Então eu posso ler hoje pela manhã, eu tinha esse costume de ler todos os dias pela manhã, né? Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 20, Deus me revista com tua armadura, e aí eu ia lendo, eu ia buscando, mas talvez não tinha um entendimento profundo do que de fato significava a armadura de Deus na minha vida. Então um dos itens aqui que Paulo vem falando é: vistam toda a armadura de Deus. Vestir toda a armadura de Deus, ela não só, você não tem que vestir somente uma parte da armadura, você não tem que vestir somente um item da armadura, mas Paulo ele fala: vistam toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar firme, para que a gente possa estar por completo guardados pelo Senhor. Então, fortalecer no Senhor, na força do seu poder, é confiar plenamente naquele que pode fazer todas as coisas em nossa vida, é ter a confiança em Deus, é ter uma confiança inabalável naquilo que o Senhor pode fazer. E Paulo vem falando no versículo 11 de novo: vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Paulo enfatiza isso, né? Por quê? Porque a armadura de Deus, ela é completa. Um guerreiro, um soldado, né, para ele estar totalmente protegido, né, nas suas batalhas, ele tinha que estar plenamente, né, revestido da sua armadura. Se faltasse algum item na sua armadura, ele podia facilmente ser ali derrotado, ou facilmente ser ferido, através de uma flecha, através de uma lança, através de uma espadada. Então, para que ele possa estar totalmente, né, fortalecido, revestido, protegido, a armadura ela tem que estar por completo. Versículo 12: pois a nossa luta não é contra a carne, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura. Ele vem falando de novo aqui, ó. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Versículo 14: assim mantenham-se firmes. Então, somente até aqui. O dia mau, queridos, ele chega para todo mundo. O dia mau, ele chega para todo mundo. Como é que pode ser esse dia mau? Às vezes através de um falecimento de um ente querido, às vezes através de uma enfermidade, às vezes através de um desemprego, às vezes através de um desentendimento familiar. O dia mau, ele vai chegar, ele pode chegar. O dia mau, né? Deus, ele quer tanto nos abençoar, e a vontade de Deus é que nós sejamos abençoados a todo momento e a todo instante, que nós não venhamos andar em sofrimento, que Ele vem alertando sobre o dia mau. Olha como é que Deus, Ele é bondoso, e Ele quer de fato que nós caminhamos, né, em plenitude da graça. Então Ele fala, né, Ele nos alerta contra o dia mau. E aí vem falando aqui, ó, um pouquinho antes: por isso vistam toda a armadura de Deus, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável. Não, um pouquinho antes aqui, ó, peraí, no versículo 11: vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí depois ele vem falando do dia mau. Então, o dia mau, muitas das vezes, né, não é só consequências naturais. Às vezes a morte de um parente, às vezes a morte, né, de um ente querido, são consequências naturais. Enfermidade, às vezes pode ser consequências naturais, também pode ser consequências espirituais. Mas aqui, antes do dia mau acontecer, ele fala assim: fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja,
Tem muita gente passando por dia mal porque tem caído em ciladas do diabo. Quantas ciladas que o inimigo tem armado, quantas ciladas que o inimigo tem planejado para que o dia mal às vezes aconteça na tua vida, na tua casa, na tua família. Nós falamos um pouquinho, né, sobre nessa série de batalhas espirituais, as artimanhas, né? Nós falamos sobre os projetos e as ciladas que Satanás às vezes usa para poder infiltrar, para poder entrar dentro da nossa casa. E nós, como cristãos, se a gente não vigiar, se a gente não prestar atenção, se a gente não ficar atento às ciladas que o inimigo ele planeja ao nosso redor, muitas das vezes o dia mal acontece porque a gente não vigia, porque a gente não presta atenção naquilo que o inimigo tem armado ao nosso redor. Então, queridos, Deus ele vem falando, se revistam da armadura de Deus, prestem atenção nas ciladas do diabo, fiquem atentos, para que o dia mal não aconteça, né, em nossa vida. E se acontecer, fiquem firmes, permaneçam firmes, permaneçam, né, inabaláveis. E aí tem muita gente que às vezes passa o dia mal, ufa, ai, consegui vencer essa batalha, consegui vencer, né, esse desafio. Aí vai e relaxa, fica tranquilo. Aí o que o inimigo faz? Prepara outra cilada, outro dia mal. Olha só, no finalzinho do versículo aqui, 13, possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, versículo 14, assim, mantenham-se firmes. Então você venceu tudo, e agora Paulo vem falando, mantenham-se firmes. Então, não é porque nós vencemos uma batalha, não é porque nós vencemos um desafio, que você tem que relaxar. A luta, ela é constante, a batalha é constante. O inimigo, ele está a todo momento, a Bíblia fala que ele está o quê? Ao nosso derredor, como um leão querendo nos tragar. Então, é todos os dias que a gente tem que vigiar, é todo momento que a gente tem que se manter firme, para que essas ciladas, esses planos do inimigo, não venham atingir a nossa vida. E aí vem falando no versículo 14, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Eu quero dar esse tipo um panfletinho aqui, né? Pastor, você distribuir para mim? Isso aí é um que eu preparei. E se vocês depois, você pode até guardar, né? Façam essa leitura diária, que vai ser bênção na vida de vocês. Faça agora com entendimento de fato o que é a armadura de Deus, tá? E nós vamos estar falando aí ponto a ponto um pouquinho sobre esses utensílios que compõem a armadura de Deus. Sobrou algum, pastor? Só deixa um comigo. Então, aqui no versículo 14 fala: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade,
vestindo a couraça da justiça. O cinturão da verdade, né, que é o cinto, que era um cinto de couro, tá, que ficava na parte do abdômen, e ele, né, guardava ali a parte do abdômen, era sustento aqui para a couraça, e era sustento também para a espada. Então, qual o significado, qual a representação espiritual, né, do cinto da verdade na nossa vida? É andar em verdade, em verdadeira santidade, conhecer a verdade, pois ela nos liberta. Queridos, a Bíblia nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. À medida que você conhece a palavra de Deus, à medida que você busca a palavra de Deus, isso vai se tornando verdade na sua vida, e com o passar do tempo, né, você vai se libertando das coisas mundanas. As coisas mundanas, aquilo ali vai se impregnando tanto na sua vida, no seu caráter, que as coisas vão sendo modificadas. Então, a palavra de Deus, ela vai nos transformando. A palavra de Deus, ela vai se tornando verdade a cada dia na nossa vida. Então, o cinto da verdade representa isso, representa você conhecer a palavra, representa você andar na verdade, representa você, né, buscar a verdade a cada dia mais na sua vida, representa você a cada dia, né, você se manter firme nessa verdade que é a palavra de Deus. Amém? Aí vem falando sobre a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Cristo, ele é a nossa justiça. Ele nos justificou de todo pecado. Então, a couraça da justiça protege o quê? Protege-se os órgãos vitais, protege o coração. Então, quando você está revestido da couraça da justiça, ele protege o seu interior. Cristo, ele te justifica, né? A couraça da justiça mostra a justificação do Senhor. A couraça da justiça, nós devemos buscar a cada dia mais essa justificação. Nós devemos buscar cada dia mais ser justos na presença do Senhor, andarmos em santidade, porque quando nós andamos em santidade, nós aprendemos a ser justos, nós andamos sendo justificados pelo Senhor. E quando você anda em santidade, você protege o seu coração. Quando você anda, né, em santidade, você protege o seu interior. Então a couraça da justiça traz esse entendimento de justificação. A couraça da justiça traz esse entendimento, né, que é algo que protege você, né, protege os seus órgãos vitais, protege o seu coração. Tendo os pés, versículo 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela nos guia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para nossos caminhos. Queridos, a palavra de Deus, né, nós devemos a todo momento buscar esse entendimento na palavra, estar preparado, né, para quando Satanás ele tentar contra nossas vidas, nós temos entendimento. Lembra que eu falei, uma das armas, né, que o Senhor nos concede é a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto, quando Jesus estava jejuando. A Bíblia fala que o Espírito levou Jesus até o deserto para ser tentado. E ali, Satanás, o que ele fez? Ele começou a tentar a Jesus, e Jesus venceu Satanás somente com o quê? A palavra de Deus. Então, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, é você estar preparado com o evangelho. Quando você se fortalece, quando você busca esse conhecimento
da palavra de Deus, a cada dia na sua vida, Satanás ele pode se levantar contra a sua vida, porque você está preparado, você está fortalecido, e você se torna uma pessoa a cada dia mais inabalável. E o inimigo, ele começa a perder as batalhas, porque você está preparado com o evangelho da paz. Amém? Aí no ponto 4 aí, fala sobre o escudo da fé. A fé é a confiança em Deus e nas promessas, a convicção que Deus nunca, é verdade, nunca falha, né? Ficou fala aqui, que Deus nunca falha, e Ele nos protege dos ataques do inimigo. Então, queridos, esse escudo da fé é isso. Quando você tem uma fé inabalável, quando você tem uma fé, né, onde você confia plenamente em Deus, Satanás, ele começa a lançar os seus dardos inflamados. O que são esses dardos inflamados? São ideias contrárias, são palavras de desânimo, são palavras, né, de derrota, que você não vai conseguir. Você sai de um culto abençoado, convicto, daqui a pouco você pisa ali fora ali, Satanás começa a lançar aquele dardozinho inflamado. E quando você está convicto, cheio de fé, esses dardos vêm e é apagado no escudo da fé. Você acaba de receber uma oração de cura, você acaba de receber aquela oração poderosa, sai convicto que você está curado, daqui a pouco Satanás fala assim: mas você está sentindo a dor ainda? Mas você, né, como é que você está curado se ainda não tem os sinais? Então, às vezes, por conta dessas palavrinhas, por conta desses dardos inflamados, a gente fala assim: poxa, mas é verdade, eu ainda não testifiquei, eu ainda não estou sentindo. E às vezes a nossa fé começa a minar. Mas quando você está convicto, quando você tem essa convicção, né, que Deus está operando sobre a tua vida, quando você tem essa convicção, por mais que às vezes as coisas não aconteceram ainda em sua volta, por mais que as coisas não aconteceram ainda ao seu redor, você tem essa convicção que Deus é poderoso, né, para cumprir suas promessas, que Deus é poderoso, que Deus não falha. Pode não ter acontecido aquilo que eu espero do Senhor, mas eu tenho plena convicção que Deus ele é fiel para cumprir a sua promessa sobre minha vida. Então isso, querido, é convicção. Então quando vem as palavras negativas, quando Satanás começa a jogar esses dardos, você consegue apagar esses dardos do inimigo com a sua fé. E não é pensamento positivo, é fé, é convicção de fatos que você ainda não vê. Isso é fé. Amém? 5. Fala aí sobre o capacete da salvação. Nossa mente é o nosso campo de batalha. Quando vencemos na mente, vencemos no físico. A porta de acesso para Satanás vencer é quando permitimos que ele entre em nossa mente. Queridos, quando você vence, né, as suas lutas, as suas batalhas na sua mente, você começa a vencer no físico. Quando você, né, está determinado a fazer alguma coisa, você toma uma atitude. Muitas das vezes nós ficamos apenas com pensamentos: eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou em busca. Mas quando você de fato vence na sua mente, não, eu vou fazer, e toma essa atitude mesmo de fazer, você começa a realizar aquilo que você planejou na sua mente, você começa a realizar aquilo que você planejou, né, no seu intelecto, e você toma essa atitude, começa a realizar, começa a fazer, as coisas começam a acontecer. Então na sua mente é o seu campo de batalha. Quando você vence na sua mente, com certeza você vai vencer aqui no físico também. Porque na sua mente você já consegue ver as coisas acontecendo. Por exemplo, você tem um objetivo de construir uma parede na sua casa.
E aí você, na sua mente, você começa a já idealizar aquela parede sendo construída, você começa a idealizar aquilo ali já pronto, e você toma essa atitude de fazer, as coisas no físico começam a acontecer. Mas quando o inimigo, ele consegue entrar na sua mente, e começa a colocar na sua mente que você não é capaz, que não vai dar certo, que esse projeto que você fez, que esse sonho que você tem não vai acontecer porque é muito difícil, porque precisa de muito dinheiro para que isso aconteça, e você permite, né, que isso entre na sua mente, você não toma atitude para fazer, porque na sua mente já está, né, a derrota já aconteceu. Então, você quer que as coisas aconteçam no físico? Realiza na sua mente, vence na sua mente, que o físico vai começar a acontecer. Então, o capacete da salvação é isso, é essa proteção, né, que você tem sobre a sua vida, onde Satanás, se um dia tentar entrar, ele não vai conseguir, porque você está protegido, você está convicto, né, que Deus, ele é contigo, você está convicto que o Senhor, né, pode todas as coisas por você. Amém? 6 aí, é a espada do Espírito, é a nossa principal arma de batalha, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Aprenda a manusear, benção, a sua arma. Queridos, nós temos que aprender a manusear a palavra de Deus, temos que aprender a entender a palavra de Deus, porque ela é a nossa principal arma. Aqui a espada do Espírito está um pouco ligado aqui a preparação do Evangelho da Paz, porque quando nós temos esse entendimento, nós vencemos. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. O que é ser mais cortante do que espada de 2 gumes? Ela corta aqui e ela corta aí, ela ensina aqui e ela ensina aí. Então a palavra de Deus é a ferramenta principal a qual nós precisamos para que a gente possa conhecer as nossas armas, possa conhecer tudo aquilo que nós precisamos para que a gente tenha vitória, para que a gente tenha êxito. É o manual a qual o Senhor nos deu para que a gente possa guiar a nossa vida, guiar nosso casamento, guiar os nossos filhos, termos vitória no trabalho, termos vitória na sociedade, nos darmos um bom relacionamento com as pessoas, seja na igreja, seja na vizinhança. Através da palavra de Deus a gente tem assim lições para tudo o que você precisa na sua vida. Então aprenda a manusear essa arma. Amém? Queria que vocês ficassem de pé agora. Eu trouxe esse entendimento, esse estudo, porque por muito tempo eu achei que a armadura de Deus fosse algo que, né, viesse como a armadura do Power Ranger. Mas hoje eu entendo de fato que não só essa virtude, não só essa proteção espiritual, mas para que a gente tenha de fato essa proteção espiritual sobre a nossa vida, a gente precisa de fato termos essas atitudes, temos essas atitudes de fé, temos essa atitude de convicção, para que a gente esteja fortalecido, preparado, revestido da armadura. Queria que você fechasse os seus olhos por um minuto e começasse a pedir, se você talvez nunca se revestiu da armadura de Deus, talvez se você nunca de fato
se preparou para as batalhas que você enfrenta no dia a dia. Talvez os dias maus que você tem passado. Entra um dia mau, vence, daqui a pouco entra outro dia mau. Um ciclo, né, de dias maus. Talvez seja desatento às ciladas do inimigo. Queria que você começasse a buscar o Senhor e pedir a Deus agora: Deus, abra os meus olhos espirituais para que eu possa entender as ciladas do inimigo. Deus, me dá discernimento na tua palavra para que eu possa entender a cada dia mais a tua palavra. Deus, me ensina a manusear a tua espada, a tua palavra. Deus, enche meu coração de convicção e de fé, para que eu possa apagar os dardos inflamados do maligno. Porque Deus te fez para ser vencedor. Amém. O Senhor te fez para ser vitorioso. E é vontade de Deus, é vontade do Pai, que você ande em plenitude de bênção. Então, fale ao Senhor, busque ao Senhor, peça ao Senhor para te revestir todos os dias. Faça, né, dessa leitura algo rotineiro na sua vida, algo cotidiano na sua caminhada. Eu quero estar orando pela sua vida nesse momento. Eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, quero te exaltar, quero te agradecer, Deus, por tua fidelidade, porque nesses dias, ó Deus, nós aprendemos tantas coisas, ó Pai. Aprendemos, ó Deus, as armas a qual o Senhor nos concedeu, ó Deus, para que a gente possa lutar, ó Deus, para que a gente possa enfrentar os desafios e sairmos vitoriosos. Deus, o Senhor nos ensinou, ó Deus, coisas tremendas aqui neste lugar. Eu quero orar a Ti, Pai, eu oro a Ti neste momento pedindo que o Senhor, ó Deus, revista, Deus, a cada um, ó Deus, que está aqui presente neste lugar, com essa armadura. Ó Deus, que nós venhamos sair convictos, ó Deus, dessa palavra. Ó Deus, que o Senhor nos fez, ó Deus, para sermos vitoriosos aqui neste lugar, porque a tua palavra nos fala, ó Deus, que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, nós podemos todas as coisas, ó Deus, porque o Senhor nos fortalece. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, aquele que tem dificuldade de entender a tua palavra, aquele que tem dificuldade, ó Deus, de discernimento, ó Deus, às vezes, ó Deus, quando o inimigo vem armando ciladas, eu peço a Ti, abra o entendimento espiritual, que o Espírito Santo, ó Deus, nesse momento traz um renovo sobre a vida de cada um, trazendo esse entendimento, ó Deus, para que quando ler a Bíblia, ó Deus, possa as coisas vir clara, ó Deus, na mente. Em nome de Jesus, ó Deus, fortaleça a cada um aqui presente. Sim, Jesus. E nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, todo plano, ó Deus, arquitetado mesmo do inimigo. Tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo tem planejado, tramado, ó Deus, ciladas, ó Deus, a qual o inimigo tem tentado armar planos, ó Deus, nós repreendemos agora e nós quebramos agora todo plano arquitetado de Satanás em nome de Jesus. E nós damos uma ordem agora no reino do Espírito, ó Deus, que todo o inimigo, ó Deus, que todo principado e potestade, ó Deus, que todo demônio que tem se levantado contra a vida dos teus filhos saiam, batam agora em retirada em nome de Jesus. Todo espírito contrário, ó Deus, a tua palavra, todo espírito de enfermidade, todo espírito mesmo que tem travado, fechado, ó Deus, os caminhos, as portas, ó Deus, tem mesmo sido fechado, portas de emprego, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, todo espírito que tem mesmo, ó Deus, fechado mesmo a vida de cada um, nós ordenamos agora que saia agora em nome de Jesus.
E nós profetizamos agora, liberamos palavra, Deus, de cura, liberamos palavra de bênção, liberamos, Senhor, palavras agora, portas de emprego sejam abertas, ó Deus, respostas de oração, que um dia está travada, ó Deus, do reino do Espírito, nós liberamos agora que essas respostas, ó Deus, possam chegar, Deus, à vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Assim nós queremos te glorificar e queremos te exaltar, certos, ó Deus, dessa vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você crê nisso, querido, dê uma salva de palmas ao Senhor, bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? É pela fé, amém? E nós não devemos nos esquecer de clamar ao nosso Deus, que Ele entende e conhece os nossos pensamentos e as nossas necessidades, amém? Vamos estar adorando ao Senhor? Pela fé posso clamar.
a Deus. Quando estava preparando, né? Eu falei para o Altamiro assim: quarta-feira hoje é final, batalha espiritual. Então a gente vai adorar a Deus com esse hino. Que não há muralhas, que fique de pé diante de nossas dificuldades, irmãos. Deus tem nos colocado de pé através de nossas dificuldades, através das nossas orações, dos nossos pedidos, dos nossos joelhos dobrados em casa, na igreja, através das nossas orações pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos. Deus tem feito maravilhas. Amém? Glória a Deus. Vou pedir o pastor para estar encerrando com oração. Amém, meus irmãos. Estava com saudade disso. Um mês sem dar a bênção. Estenda suas mãos, receba a bênção. O restante de semana muito abençoado. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Eu só não vou saber dizer para você qual a lição, velho. Eu estou por fora. 8? Lição 8, então, no domingo que vem. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse culto. Obrigado pela palavra que vem ao encontro do nosso coração. Porque, ó Deus, de fato, nós vivemos todos os dias e em todo tempo uma batalha espiritual. A sua palavra, ela nos diz que nós não lutamos contra a carne, ou seja, contra o ser humano, nem contra o sangue, contra o nosso irmão, mas nós batalhamos contra entidades espirituais. Mas nós sabemos também, ó Pai, que o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção, aquele que tem nos guardado em todo tempo, ó Pai. Cuida de cada um de nós, mas cuida também dos nossos lares, dos nossos familiares. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja convosco e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Espírito Santo te acompanhe, em nome do Senhor.